Fala, gurizada do primeiro ano. Vamos agora começar uma outra parte do nosso estudo, uma sequência na verdade. Nós estudamos durante esse ano todo a composição celular, desde a composição química do que as células são formadas e depois todas as partes da nossa fábrica celular. Lembra? Iniciamos lá na portaria com a membrana, vimos todos o maquinário da nossa fábrica celular com as organelas, vimos ali também a forma de produção de energia nas células animais, vimos também a forma de produção de energia nas células vegetais. Nessas últimas aulas vimos aí sobre o núcleo celular, um pouquinho lá sobre cromossomos, né? Sobre DNA. Vimos também agora as divisões celulares, mitose e meiose. Então foi bastante coisa, muita coisa mesmo. E agora a gente vai ver então o conjunto de células. A gente vai começar a estudar sobre um assunto chamado tecidos, mas não especificamente esses tecidos, né, que formam a nossa roupa, mas fazendo uma analogia, né, a nossa roupa aqui é formada por um conjunto de fios e que vão formar então um tipo de tecido. Da mesma forma, os organismos, né, os seres vivos, são formados aí por um conjunto de células e essas células se reúnem para formar tecidos. E esses tecidos depois vão formar órgãos e os órgãos vão formar sistemas que vão formar um corpo. Certo? Então vira a página aí e vamos dar uma estudada que já estamos quase na finaleira, gurizada. Boa aula aí. Então, galera, vamos lá. Tecidos celulares. Conjunto de células semelhantes na forma e na função. Então são células que vão ter uma mesma anatomia, o mesmo formato e uma mesma fisiologia. Vão desempenhar uma mesma função naquele órgão, né, que elas vão formar, naquele tecido que vai formar um órgão depois. A gente vai começar então, né, existem tipos diferentes de tecido e vamos começar falando pelos tecidos animais, mais especificamente sobre os tecidos humanos, mas que não vai diferir muito dos outros animais não. Então nós temos aqui o tecido, principalmente dos animais vertebrados, tá, galera? Então o tecido epitelial, o primeiro tipo é o epitelial animal, é formado por células justapostas, ou seja, justapostas quer dizer que são unidas, não há espaço entre essas células. Tá? Então quando perguntar qual é a característica anatômica do tecido epitelial, as células são unidas umas às outras, através de junções intercelulares ou proteínas, blá blá blá, blá blá blá, integrais da membrana. O importante é você saber aqui que essas células são unidas, certo? Então aqui eu botei um desenho também de tipos de tecido epitelial, conforme o formato deles, né? Escamoso, que vão ser células mais fininhas, cúbico, como o nome já fala, em forma de coluna, tá? Em estratos, né? Em camadas, tá bom? E aqui a gente vê uma foto, essa camada aqui externa, ó. Isso aqui é uma foto então de microscopia, em que você vê as células aqui, né? Essas células aqui em forma de coluna, então isso aqui é o tecido epitelial. Essas aqui de baixo não, tá, galera? Só essa parte aqui de cima, tá? Que você vê aqui então ó, o tecido epitelial com as células ó, todas unidas. Tá? Essa é uma característica marcante e importante. Vamos ver então aqui a função. O tecido epitelial ele desenvolve aí duas funções. A primeira delas é a função de proteção, ou seja, vai formar tecidos, esses tecidos vão formar órgãos que vão ter a função de proteger, de revestir, né, fazer revestimento. E daí vem a importância das células serem unidas. Como é que você vai tapar o sol com a peneira? Não dá. Tá entendendo? Então essas células elas têm que ser unidas e aí vem a função delas que é formar órgãos de revestimento. Botei aqui 3 exemplos de órgãos. O primeiro dele então aqui é a pele. Tá? A pele que é formada aí por diferentes camadas de tecido epitelial. Nós temos a epiderme, depois nós temos a derme e a hipoderme, mas são todas células unidas. São todas células unidas. A diferença é que na parte superior da pele, que é a epiderme, vão ter lá células unidas, daquelas mais em escamas. Na parte de baixo aqui, nós já vamos ter células com outro formato, em formas cúbicas, mas são todas células unidas.
que vão ter aí a função de revestimento, né? Na parte de cima da pele as células estão mortas, como você vê aqui nessa foto aqui de microscopia de varredura. Aqui são células mortas da pele. Essas células elas vão descamando, vão caindo fora, né? A gente vai perdendo e vai regenerando, né? A parte de baixo, né? Vai subindo, né? Essas células vão se multiplicando, fazendo lá o que você estudou agora há pouquinho aí, as mitoses. Lembra lá, mitose forma células com número de cromossomos iguais e uma das funções aí é a regeneração. Então um exemplo aí da aplicação da mitose é na regeneração da pele, na substituição de células mortas. E essas células formam um tecido epitelial. Temos também mucosas e serosas. Mucosa são tecidos que revestem os órgãos internamente. Então aqui é a mucosa gástrica. Tá? Então isso aqui é a parede interna do nosso estômago. Legal? Então mucosas revestem o órgão por dentro. Essa parte avermelhada dentro da boca, certo? Dentro do útero, o endométrio. Legal? Dentro da bexiga, todos esses órgãos, né, com cavidades são revestidos internamente por tecido epitelial, função de revestimento, no caso que se chama mucosa. E o outro exemplo são as serosas, que revestem os órgãos externamente, formam uma capa protetora por fora do órgão. Então tem lá o pericárdio, que é a parte de capa de fora do coração. Nós temos o peritônio, que é a capa que envolve as nossas tripas. E nós temos a pleura, que é a capa que protege os nossos pulmões. Como você não deve ter visto algum desses órgãos, a não ser que você tenha visto em algum animal, né, de repente, eu estou mostrando aqui, ó, no fígado. Você vê aqui essa película branca em cima do fígado, quando você lá, né, tem gente que gosta de comer, eu tenho pavor, né, cara, tal do fígado de boi aí, mas fazer o quê? Né? Que a tua mãe estava com anemia, ela fazia lá aquele caldo de beterraba com suco de fígado, né, misturava. Toma, moleque! Ainda bem que eu nunca tive anemia, cara. Bom, mas o fígado, quando você pega ele, você puxa em cima, tem uma pele, né, cara? Parece um plástico por cima. Aquilo ali é uma serosa, certo? A outra função do tecido epitelial, também formado por células unidas, mas a função é de secreção. Secretar é produzir uma substância. Secretar é produzir uma substância. Então, esse tecido epitelial, ele também forma as nossas glândulas, como as nossas glândulas salivares, como as nossas glândulas sudoríparas, como as nossas glândulas sebáceas, que produzem a oleosidade da pele, nossas glândulas lacrimais, o nosso pâncreas, por exemplo, que é uma glândula também, tá? Todas as outras glândulas, tireoide, hipófise, suprarrenais, todas essas glândulas aí são formadas por células unidas, como você pode ver aqui a glândula sebácea, ó. São todas aqui as células que estão unidas, mas que não têm função de proteção, e sim tem função de secreção, produzir uma substância. E aqui estão as glândulas sudoríparas também, ó, todas unidas aqui, ó, juntinhas. Então são duas funções, tá? Proteção e secreção. Segundo tipo de tecido é o chamado então tecido conjuntivo. É um tecido de conexão, então, que vai ligar órgãos, né? Ligar órgãos uns com os outros. Tem uma grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos. Cara, essa matriz extracelular, eu botei aqui, ó, suas células são separadas pela matriz extracelular, né? É uma substância intracelular, ficou uma aqui, mas é uma substância intracelular que varia para cada tipo de tecido conjuntivo. Então eu botei aqui, são vários tipos de tecido conjuntivo, adiposo, sangue, tecido conjuntivo fibroso, cartilaginoso, ósseo. A gente vai ver agora alguns deles aqui, nessa primeira aula. Mas a informação importante aqui é que o tecido conjuntivo é formado por células separadas. Existe uma substância, a gente chama de matriz, que separam estas células umas das outras. Certo? Vamos ver alguns aqui. Tecido conjuntivo ósseo. TC de tecido conjuntivo ósseo.
forma a parte orgânica, a parte celular dos nossos ossos. Sua matriz, né, essa substância que separa as células, é rígida e é formada aí por sais e não por cias, né, por sais. Vamos arrumar isso aqui. Por sais de cálcio e fósforo. Nós vimos lá no começo da aula lá sobre componentes das células, tá? Então nós temos aqui, ó, as células, ó, tecido ósseo, ó. As células, aqui, né, os osteócitos, que é o nome da célula. A parte mais escura são os núcleos, tá? E você vê aqui a matriz óssea aqui, então, nessa parte mais rosa aqui, que está separando as células. E no caso aqui ele é bem rígido, é bem firme, formado aí por cálcio e por fósforo. Tecido conjuntivo cartilaginoso, que forma as cartilagens aí das nossas orelhas, do nosso nariz, da cartilagem que fica lá entre os nossos ossos, lá na coluna vertebral, por exemplo, lá nos discos intervertebrais, nas cartilagens que nós temos aí entre as junções dos ossos, no joelho aqui, né, na ligação do antebraço com o braço. As células aqui, né, condrócitos e condroblastos. Cara, isso aqui é o seguinte, ó, blastos são células mais jovens, tá? E condrócitos são as células já maduras. Então você vê bem as células aqui, ó, separadas umas das outras. A parte mais escura, material genético, né? Cromatina, lembra lá? Croma, aquilo que fica cromado, que fica escuro. E as células são separadas então por uma matriz que é flexível. Tem bastante, ela dá. Então é essa matriz que dá flexibilidade para as cartilagens. Tecido conjuntivo adiposo tem pouca matriz, né? Você vê aqui as células com pouca matriz. Então aqui é um conjunto de células, aqui é um outro conjunto de células, tá? Essas células, elas têm separadas então por pouca matriz mitocondrial, mas são células que formam a gordura do corpo. E a questão da gordura tem duas características aí importantes. Uma delas é que essas células têm a capacidade de aumentar e diminuir de tamanho conforme a quantidade de nutrientes. O tecido adiposo, ele armazena energia, armazena lipídio, né? Armazena nutriente. A nossa primeira fonte de energia é o açúcar, a segunda é a gordura, porque a gordura é mais complexa, é mais difícil de degradar para o organismo, então ele usa mais fácil primeiro. Então, conforme a quantidade de nutrientes, as células aumentam ou diminuem de tamanho. Isso causa o chamado efeito sanfona, né? Você engorda, emagrece, lá é uma desgraça. Conforme você vai ficando velho, então, barbaridade. Tá? E outro detalhe é que o tecido adiposo, essa gordura, ela forma também um isolante térmico, né? E aí vem aquela questão da física, né, de calorimetria para você estudar. Então nós temos aqui um corpo quente e um corpo frio. Né? Imagina, nós somos mamíferos, temos uma temperatura interna, né, aí quente. E o que acontece então? Você acha que é o frio que vai passar, vai entrar para dentro do corpo e vai começar, então, baixar essa temperatura aqui? Ou é o calor que começa a sair? Oi, qual é a sua resposta? E a sua resposta é: o calor é que sai. Tá? Calor é energia, frio não é energia, calor é energia. E o que ocorre é passagem de energia, passagem de calor. Então, quando um animal morre de hipotermia, não é porque o frio entrou, é sim porque o seu calor saiu para tentar equilibrar com a temperatura externa. Certo? Importante isso aí, cara. Deixa eu guardar as canetas aqui. Legal? E o outro é o tecido conjuntivo propriamente dito, né, que forma aí então o preenchimento e a questão da sustentação do corpo. Nós temos aqui né, o tecido, a sua matriz extracelular tem bastante, né, bastante quantidade. É composta por uma parte gelatinosa. Aqui eu botei aqui o nome, que é um polissacarídeo hialuronato. Isso aqui não vou te cobrar isso aqui, mas vai cair um dia no Enem a porra dessa aqui, né, cara? Tá? Mas então essa substância intracelular, essa matriz que separa as células, ela é formada aí por fibras proteicas, né, por colágeno, por elastina, né, certo? Por fibras.
E são dois tipos, o tecido conjuntivo frouxo, tá? Que tem uma quantidade menor de matriz, é encontrado pelo corpo todo, envolvendo órgãos, né? Envolvendo os órgãos. E o tecido conjuntivo denso, que tem mais matriz extracelular e tem bastante colágeno encontrado aí na derme, então na parte mais de baixo da nossa pele, tá? Pro colágeno, né? E elastina, que faz esticar e voltar, né? Essa característica que você tem aqui, né? De esticar e voltar, isso é o colágeno do tecido conjuntivo, e com o passar dos anos nós vamos perdendo, né? Por isso que a vozinha lá, você puxa lá o corinho e ele fica, ele demora a voltar, porque nós vamos perdendo elastina aí, tá? Que mais? Então aqui eu botei, ó, a epiderme, tecido epitelial, que nós vimos lá no começo, células unidas, e abaixo aqui o tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso aqui. O denso aqui que vai formar aqui então, né, os tendões, tá? Por exemplo, e esse aqui é o que vai aí revestir alguns órgãos. Certo, galera? Tem mais um tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo sanguíneo, mas eu vou deixar ele para uma próxima aula, para a aula não ficar muito extensa. Valeu, galerinha? Era isso aí a aula de hoje. Um grande abraço a todos.